A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Vai ter escolinha hoje com as crianças? Então, as crianças podem subir já. Vou pedir para você abrir a sua palavra de vida no livro de Números. Antes da gente sair, a gente vai falar com os filhos de oração, tá bom? Pode entregar aqui. Números 22. A partir do verso 28. O título da mensagem é Não ao Isolamento. Texto central, Números 22. Verso 28, a gente vai até o verso 30. Amém? Se tiver alguma dificuldade, é só olhar para cima, já foi colocado aqui os dizeres. Bom, diz assim a palavra do Altíssimo. Título da mensagem: Não ao isolamento. Números capítulo 22, verso 28, diz assim: Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Verso 30. A jumenta disse a Balaão: Não é verdade que eu sou a sua jumenta, em quem você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: Não. Pai, muito obrigado. Graças te damos, Senhor. Ser conosco nessa manhã, fala aos nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Jesus, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Nós, eu e você, somos a igreja de Cristo, a igreja de Cristo Jesus na terra. Somos a noiva de Cristo, o povo escolhido do Senhor. Somos a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, em relação ao Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimir-nos de seus pecados. E é por isso que a igreja
a adoração e aquilo que nós devemos produzir para o agrado do Senhor parece que foge, não aproveita em nada. Pois bem, eu quero falar da vida de um homem, falar da vida de um homem que vivia isolado e por fim ele foi levado a um absurdo da vida mundana por conta da sua condição espiritual totalmente à parte. O nosso personagem dessa manhã, ele se chama Balaão. Balaão, segundo a palavra de vida, era filho de Beor e morava em Pétor e ficava junto ao rio Eufrates. Balaão aparece na narrativa bíblica num contexto em que os israelitas estavam conseguindo importantes vitórias no caminho até a terra que lhes era já a sua propriedade. Eles já haviam derrotado os amorreus, eles já teriam conquistado toda a terra de Arnon. Naquele momento do texto bíblico, eles haviam se posicionado ao norte do território de Moabe, ao norte do território dos Moabitas. Então, quando os Moabitas eles viram que o povo de Israel, o povo de Deus, era numeroso e era vitorioso, eles começaram a ficar apavorados. E o seu rei, chamado Balaque, o rei de Moabe, então foi procurar Balaão, um homem conhecido por ser evidente. Naquele tempo, os Moabitas, eles fizeram uma aliança com os midianitas para fazer oposição a Israel. Eles tinham medo do povo de Israel. O povo de Israel era conhecido pelas suas batalhas e pelas suas vitórias. Balaque, então, envia mensageiros a esse evidente, a Balaão, para pedir ajuda a ele. Balaque queria que ele amaldiçoasse os israelitas. Pois bem, Balaão parecia ser um profeta renomado, pois Balaque diz assim em Números 22:6: porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Pois bem, Balaão tinha uma fama. Balaão tinha aí no contexto ali um título, tinha uma condição de que quem ele abençoasse seria abençoado, quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. E Balaque então procura esse homem para que amaldiçoe o povo de Israel, o povo santo do Senhor. Balaão então pede um prazo. Quando recebe os homens de Balaque, ele pede um prazo de uma noite para que ele pudesse consultar o Senhor. E naquela noite, Deus disse a ele para que não amaldiçoasse Israel: olha, não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, porque o povo é abençoado. Eu e você somos o povo de Israel. Eu e você somos abençoados. Você é abençoado. Creia na palavra de Deus. Nós somos separados por Cristo para sermos abençoados. Somos redimidos e somos abençoados por causa disso. Não importa o problema, a dificuldade que você está passando, Deus sempre quer te abençoar, porque você é um povo separado, escolhido por Ele. Independente das lutas, independente das vicissitudes e das dificuldades, Deus te separou, Deus te redimiu, Deus te escolheu para te abençoar. Acontece que então que Balaão avisa aos mensageiros de Balaque que ele recusaria esse tipo de trabalho, que ele não iria amaldiçoar, porque Deus havia falado com ele: olha, não amaldiçoe esse povo, porque esse povo é abençoado. E aí os mensageiros de Balaque vão comunicar justamente a Balaque a recusa de Balaão. Mas Balaque não fica satisfeito com a primeira recusa, então ele envia outros mensageiros, prometendo agora grandes recompensas para que Balaão abençoasse os israelitas. E mais
Então o anjo do Senhor, nesse caminho, se coloca para impedir a ida dele até Moabe, até Balaque. Mas Balaão estava tão cego que ele não conseguiu ver o anjo do Senhor parar no caminho. Mas a mula viu. A mula conseguiu ver o anjo que estava impedindo o caminho. E a mula, então, se recusa a continuar. Balaão fica irado. Ele fica irado pelo comportamento da mula. Então ele espanca 3 vezes a mula. E aí foi que Deus fez com que a mula falasse. Assim que a mula falou, Deus também abriu os olhos de Balaão. E aí sim ele pôde ver o anjo do Senhor com a sua espada desembanhada na mão. O anjo do Senhor repreende Balaão e lhe permite continuar. Mas, mais uma vez, ele exorta Balaão a falar somente aquilo que o Senhor haveria lhe ordenado a dizer. Então Balaão encontra Balaque. Ele vai ao encontro do rei Balaque e ele avisa: olha, Balaque, eu só posso dizer aquilo que o Senhor colocar na minha boca. Então ele foi levado por Balaque para amaldiçoar Israel. Mas por 3 vezes, em vez de maldição, Balaão teve que proferir bênçãos da parte do Senhor sobre os israelitas. Meu irmão, contra o povo de Israel não vai ter encantamento. Não há encantamento. Não há trabalho, não há mundida, não há nada contra o povo santo de Israel. Não há nada contra o povo de Deus. Balaão teve que abrir a boca 3 vezes para abençoar o povo do Senhor. Na primeira profecia, Balaão declara não ser capaz de amaldiçoar aquele a quem Deus não havia amaldiçoado. Na segunda profecia, ele reafirma que Deus estava ao lado dos israelitas, que iria garantir vitória sobre os moabitas. Na terceira profecia, Balaão então fala sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel. E ele também ressalta que seria maldito qualquer um que se levantasse com o propósito de amaldiçoar aquele povo. Mas tem uma quarta profecia. E na quarta profecia ele profetiza sobre a vida de um grande conquistador que viria no futuro e que derrotaria de forma esmagadora os moabitas e edomitas. Depois você pega lá, número 22 até 24, para você dar uma olhada nos capítulos. Essa profecia, ela se cumpriu lá em 2 Samuel 8, de 2 a 14, se cumpre lá em Davi. E também aponta para as conquistas ainda maiores de Cristo, do qual o reinado de Davi apenas prefigurava. Pois bem, Balaão também profetizou a queda de outras nações. Agora que você conhece um pouco da história bíblica de Balaão, esse personagem, eu quero junto com você rapidamente tirar 3 lições práticas que vão nos edificar a permanecer como uma igreja coesa, como uma igreja aliançada, como uma igreja harmônica, a igreja de Cristo aqui na terra, para que possamos dizer não ao isolamento. A primeira lição: o isolamento nos torna próximos do mundo. Diz lá no Números 22, do verso 3 a 8: e os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pedor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Verso 7. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram, levando consigo dinheiro para
Então os chefes dos moabitas ficaram próximos com Balaão. Ao ler esses versículos, ele nos leva a dois pensamentos acerca do conhecimento de Balaão com o povo de Israel. O primeiro é de que Balaão sabia que se tratava do povo separado por Deus, que estava migrando para Canaã e que passaria as terras do Moabita. O segundo pensamento que podemos ter acerca do conhecimento de Balaão sobre aquele povo é que Balaão não sabia de quem se tratava aquele povo. De qualquer maneira, a gente consegue enxergar dois perigos nas duas situações que nos forçam a pensar dessa maneira. Se Balaão sabia de quem se tratava o povo que estava a caminho, ele não teve o temor necessário para de início dizer não àquela situação. Porque ele era um profeta do Senhor, diz a palavra de vida. E o que ele deveria fazer era expulsar os moabitas e os midianitas. Mas tem irmão que quer batalhar com o mundo, quer viver dois vidas, uma da igreja e outra fora da igreja. Tem gente que vive uma coisa aqui dentro e tem gente que vive uma outra vida lá fora. Eu não sei, mas no dia que teve o grupo da UP aqui, eu contabilizei mais de 100 pessoas. E eu, normalmente, quando venho aqui, já segunda vez que eu fui da UP aqui, eu gosto de ficar na porta, eu gosto que as pessoas fiquem sentadas. Eu acho que como eu sou a pessoa que sou um anfitrião no meu lugar, eu devo fazer com que as pessoas sentem e eu fico em pé. Elas têm que se sentir à vontade. Você, quando hospeda alguém, se você gosta de hospedar alguém, você sempre quer o melhor para a pessoa, sempre quer dar o melhor para a pessoa. E eu fiquei ali na porta. E muita gente veio falar comigo. E falava comigo gente que eu nunca vi, gente que eu não lembro de ter visto. E eu não estava com o colarinho dele e tal, não estava com nada. E as pessoas, paz, pastor, paz, pastor, paz, pastor. Meu irmão, o mundo nos conhece lá fora. Você pode achar que não, mas as pessoas te veem lá fora. As pessoas estão vendo você andando de um lado para o outro. As pessoas estão vendo o seu comportamento lá fora. As pessoas olham para você lá fora. Aqui dentro você tem que ser igual você é lá fora. Você não pode ser uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora. Há pessoas que te veem e te conhecem. Há pessoas que te veem e te conhecem nem sendo visto. Quanto ao segundo pensamento, de que Balaão não sabia de quem se tratava aquele povo, eu penso que Balaão já era conhecido pelas pessoas daquela região e já deveria ter amaldiçoado alguns povos. Acontece que o isolamento daquele homem fez com que ele não tivesse noção de que aquele povo, o povo de Deus, já havia conquistado pela graça e misericórdia do Senhor várias coisas. Derrotaram o faraó, o exército egípcio, já havia aberto o mar vermelho, já tinha dado vitórias contra os povos no deserto. O isolamento é um perigo que ele faz cada vez mais as pessoas ficarem mais próximas do mundo. Tem gente que se isola da igreja e passa a desconhecer o que Deus fez, faz e pode fazer, simplesmente porque ele não tem mais experiência com Deus. No final do verso 8, diz que Balaão ficou com o chefe dos moabitas. Ele, em vez de mandar as pessoas irem embora, ele fala: olha, vocês fiquem aqui essa noite comigo. Tem gente que acha que sair da igreja é solução para os seus problemas, porque Deus não fez aquilo que ela desejava. Deus não responde a sua oração. Deus parece estar dormindo quando mais precisamos dele. Meu irmão, minha irmã, Deus não dorme nem fica cansado. Ele está sempre alerta, protegendo aqueles que o amam. Em todas as horas do dia e da noite, Deus está cuidando de nós. Deus não para de cuidar de nós nem por um segundo. Quem confia em Deus, ele pode dormir descansado, sem medo. Tudo está nas mãos de Deus. A gente não precisa temer nada. Você sabia que Deus usa até o nosso sono para nos ajudar? Ele nos dá descanso e renova nossas forças enquanto dormimos. A palavra de Deus em Salmos 3,5 diz: eu me deito e pego no sono, acordo
O isolamento daquele homem fez ele ficar mais perto do mundo. Um homem que vivia isolado. Os anciãos tiveram que ir lá para onde ele vivia. E aquele homem isolado. A segunda lição que eu tiro, para que possamos dizer não ao isolamento, é que o isolamento pode nos tornar pessoas desobedientes a Deus. Números 22, verso 14 a 18, diz assim: Então os chefes dos moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo, Balaque enviou os chefes em maior número e mais rápido do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zipo, peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, por favor, amaldiçoe esse povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Meu irmão, nos versos de 9 a 13, Deus veio a Balaão e perguntou: quem eram os homens que estavam com ele? Balaão responde que Balaque, rei dos Moabitas, havia enviado aqueles homens para informar que o povo saíra do Egito, cobria a face da terra, e que precisava do seu serviço para amaldiçoar esse povo. Então Deus dá uma ordem a Balaão para que não fosse com eles e nem amaldiçoasse o povo, porque era um povo abençoado. Balaão, na manhã seguinte, conforme a gente já havia falado, fez conforme Deus havia ordenado. Se levantou e disse ao chefe de Balaque para que voltasse para sua terra, porque o Senhor não deixou Balaão ir com eles. Mas como a gente leu agora, a partir do verso 18, que mesmo recebendo a resposta negativa de Balaão, Balaque insistiu e mandou outros homens mais honrados, conforme lemos, para voltar e tentar novamente uma nova investida a Balaão. Agora as ofertas eram mais açucaradas, ofertas de honra, ofertas de poder a Balaão. No primeiro momento, Balaão recusa, mas depois ele pede para que os homens fiquem, pois ele ia consultar novamente a Deus. Veja bem, Deus já havia falado que o povo era abençoador. Por que ele ia mudar de ideia tão rapidamente? O que o mundo quer, é a sua vida. Ele quer a sua história, ele quer a sua família, ele quer os seus pertences, ele quer te tragar, ele quer destruir a sua comunhão com Deus. A insistência de Balaão foi a imprudência de querer que Deus se moldasse a sua vontade. Um homem isolado, que vivia isolado, agora tentado pela segunda vez. O mundo, meu irmão, ele não vai te tentar uma vez, não. Ele vai tentar você 2, 3, 4, 5, e ele sempre vai tocar na sua fraqueza. Dinheiro, sexo, honra, glória, tudo isso. Egocentrismo, Deus toca, o diabo toca nisso. Ele te tenta nisso. Ele te tenta tirar da graça, do caminho, do prumo do Senhor com essas tentativas. Balaão é um mercenário da fé. Quantos mercenários da fé andam no isolamento na casa de Deus? Querem fazer suas vontades, hoje e o pior, querem que Deus se amolde a seu desejo e vontade. Saul foi desobediente a Deus. Diz lá no 1 Samuel 22. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Quem vive em isolamento espiritual é propenso a desobedecer a Deus. Crente não foi feito para viver em isolamento. Crente foi feito para viver dentro da igreja e para falar de Cristo aí fora. É para isso, para glorificar Deus aqui e glorificar lá fora. Aqui com a sua adoração e lá fora propagando o Evangelho. Terceira e última lição: o isolamento
nos torna completamente perdidos. Presta atenção nessa coisa que é muito louca, que a gente não tem compreensão quando a gente lê. Que a gente está lendo o texto central de Números 22, 28 a 30. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: não. Veja bem, na segunda vez que os moabitas foram à casa de Balaão, e que Balaão falou para eles ficarem, porque ele ia consultar o Senhor novamente, consultar a Deus. O Senhor veio então Balaão de noite e disse para que ele se levantasse e fosse com os moabitas, mas ele deixou bem claro: olha, você vai fazer o que eu vou te mandar. Balaão então se levanta pela manhã, prepara a sua jumenta e parte com o chefe do Moabe. Mas a ira do Senhor se acendeu, porque Balaão não foi. Então o anjo do Senhor se pôs por adversário do caminho dele. Além de Balaão montado na sua jumenta, foram 2 dos seus servos também com ele. Ocorre que a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão. A jumenta se desvia do caminho, indo pelo campo, e Balaão então espanta a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se põe nesse caminho estreito entre as vinhas, aonde tem um muro dos 2 lados. Quando a jumenta vê o anjo do Senhor, ela encosta-se no muro, aperta o pé de Balaão contra ele, e aí Balaão torna a espancar a jumenta. Então o anjo do Senhor passa mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia mais caminho nem para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E aí, quando a jumenta vê então o anjo do Senhor, ela deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão então ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Ficou irado pela portaria da mula, e ele espanca ela 3 vezes. E aí foi aí que Deus fez com que a mula falasse. Assim que a mula falou, Deus abre também os olhos de Balaão, e ele pôde ver o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada na mão. Meu irmão, Balaão estava tão perdido, mas estava tão perdido, que em vez de ele se surpreender com a mula falando, ele conversou com a mula. O mais estranho não era a mula falar. O mais estranho aqui é ele conversar com a mula, ele achar natural a mula falar, e ele conversar com a mula. O homem estava tão perdido, que ele começou a conversar com a mula. Não se espantou com a mula falando. Tem gente que está falando com mula, dentro da igreja e fora da igreja. E tem gente que está achando isso normal, falar com mula, dentro da igreja e fora da igreja. O sobrenatural já não impressionava mais Balaão. Balaão mercenário da fé. E o sobrenatural para ele era algo comum. Meu irmão, tem muita alma para a gente reconquistar para Jesus. Tem muita gente aí fora que o sobrenatural já não impressiona. Pessoas que estão isoladas. A gente tem que sair e conquistar essas pessoas. Falar. É o que nos cabe falar? Então vamos falar. Convencer, a gente não vai convencer, porque não é a nossa competência. Mas falar, a gente pode falar. Então vamos falar. A gente vai falar com a boca. A gente vai falar com a boca, com os nossos atos, com as nossas atitudes. Falar como? Ligando, telefonando, WhatsApp, sei lá. Vamos falar. Tem gente aí fora falando com o mundo. Se Deus usou uma mula para falar sobre a existência do anjo do Senhor, por que Ele não pode me usar e te usar para falar da existência do Senhor usando? O final da história é o seguinte: quando Balaão se encontra com Balaque, ele avisa que só poderia falar aquilo que o Senhor tinha colocado na boca dele. Foi levado para amaldiçoar Israel. E eu já falei 3 vezes, ele não conseguiu
amaldiçoar, proferiu bênção da parte do Senhor sobre os israelitas. E aí ele faz essas 4 profecias. Pois bem, após profetizar sobre Israel, Balaão se despede de Balaque, retorna à sua terra, ao seu isolamento, mas depois ele aparece peregrinando entre os midianitas. Depois dá uma olhada no número 25. Foi então que ele os aconselhou a trair o povo de Israel para o culto pagão de Baal, Peor e as prostituir. O cara não fica satisfeito, não. Ele se isola, sai, mas agora ele quer destruir. Ele quer acabar com o povo de Deus. E aí o que ele falou? Agora se mistura. Agora, coloca essas pessoas aí para participarem do culto pagão também, para se prostituírem também. O mundo vai tentar de todas as maneiras de tirar da presença do Senhor, meu irmão. Você não é um super-homem, você não é um super-mulher, você não é um super-crente. Você é um humano, um ser humano que carece de Deus na sua vida e da misericórdia dele para continuar caminhando. Diante do pecado do povo, Deus derrama seu juízo. E os pecadores eles foram eliminados da congregação de Israel por conta desse pecado. Deus também mandou Moisés afligir os midianitas por causa desse ocorrido. Balaão, naquela ocasião, foi morto juntamente com os reis midianitas. A nossa missão fundamental enquanto igreja é anunciar o Evangelho. Proclamar ao mundo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Explicando que através da sua obra redentora, Deus convida os pecadores ao arrependimento e dá a eles a vida eterna. Pedro, 1 Pedro 2,9 diz assim: a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja, ela não foi instituída para viver isolada. Ela não foi instituída para viver isoladamente. Ela é a anunciadora do Rei Salvador. E cabe a mim e a você estarmos juntos nessa tarefa, nos fortalecendo em Deus e nos nossos irmãos. Não ao isolamento. Não ao isolamento. Se você conhece alguém que se isolou, vá falar com essa pessoa. Converse com essa pessoa. Me chame que eu vou também. Eu vou estar nesse projeto com você. Não ao isolamento. Não podemos deixar as pessoas se perderem nesse mundo, se isolarem nesse mundo. Fecha teus olhos sobre a tua cabeça.